Olá, meu querido, nós estamos aqui para mais uma aula de escatologia. Hoje nós vamos abordar um pouco mais, entrar um pouco mais no tema do entendimento da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Hoje nós queremos falar sobre aspectos da volta do Senhor Jesus. Fique com a gente. Nós já aprendemos que a escatologia ela é uma matéria voltada para os aspectos do tempo. O tempo de Deus é fundamental para a gente compreender a escatologia, porque ela trata de profecias. Ela fala de aspectos que ainda não vivenciamos. Ela fala de aspectos ainda esperados. Obviamente, existe um grupo de profecias que já se cumpriu, existe um grupo de profecias que ainda está por se cumprir. O objetivo da escatologia, então, é observar, analisar cada palavra profética, cada palavra proferida pelos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, principalmente pelo próprio Jesus, concernente à sua volta. Então a escatologia ela é uma doutrina que trata do tempo, das coisas dos tempos que devem se suceder, os acontecimentos que devem se suceder durante o tempo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que sempre nos lembrar que temos que trabalhar duas realidades de tempo, ok? Existe o tempo do Senhor, que é o Kairos, que é um tempo qualitativo. O Senhor não está preso dentro de um tempo cronológico. E existe o tempo para a realidade humana, que é o tempo do Cronos. Dentro desse tempo qualitativo, nós poderíamos dizer que a volta do Senhor Jesus ela é vista de uma maneira diferente, porque o tempo para o Senhor passa de uma maneira diferente, ou existe de uma maneira diferente. Poderíamos dizer, por exemplo, que o dia do Senhor, para o Senhor, diz respeito a uma série de acontecimentos que se sucederão para aquele dia que para nós é o dia do Senhor. Poderíamos definir o dia do Senhor para nós como o dia D, o dia onde nós estaremos diante do trono branco e seremos todos seremos julgados pelo Senhor, que ao se assentar naquele trono branco como juiz de toda a terra, dos vivos e mortos, ele estabelecerá o seu julgamento. Aquele dia, para nós, é o dia do Senhor, é o dia do juízo final. O dia do Senhor já carrega uma característica de um tempo que passa. Bem, hoje nós então queremos abordar mais um aspecto interessante sobre a volta do Senhor Jesus. A escatologia, ela é uma matéria da teologia sistemática. Então ela é um capítulo da teologia sistemática e deve ser abordada teologicamente dessa maneira. Se a nossa proposta do seminário é estudar a Bíblia, estudar escatologia à luz da Bíblia, ou estudar a Bíblia olhando os aspectos escatológicos apresentados nela, nós não podemos fugir das regras fundamentais para a interpretação das Escrituras. Senão nós correremos o risco de criar uma nova doutrina, estabelecer um novo princípio, e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é nos fundamentar tão única e exclusivamente naquilo que a palavra do Senhor diz. Por isso nosso seminário é Estudando Escatologia Bíblica, porque nós queremos propor um apego às Escrituras, um apego ao que está escrito e uma análise das palavras que estão escritas. Vezes você perceberá que nós precisaremos viajar por outras línguas, basicamente pelo grego e pelo hebraico, porque são as línguas que originaram as Escrituras. Foram as línguas que foram as línguas mãe das Escrituras, digamos assim. No que diz respeito ao hebraico, é a língua do saber divino. No que diz respeito ao grego, é a língua da ciência humana. Os dois conhecimentos, então, revelam o Senhor por meio da Escritura que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como nós podemos entender a escatologia à luz da Bíblia? Bem, preciso abrir aqui um parêntese para dizer que há
grupos que discordam de grupos. Obviamente você deve conhecer um grupo que discorda de um outro determinado grupo. E do que exatamente esses grupos discordam? Eles discordam exatamente quanto à ordem cronológica dos fatos. A maioria dos cristãos protestantes, evangélicos, basicamente protestantes, evangélicos e reformadores, concordam com a sequência de sinais, a sequência de acontecimentos. Há uma leve divergência em que esse sinal já se cumpriu ou aquele ainda está por se cumprir, mas nós concordamos quanto às questões cronológicas dos sinais. Mas há um momento em que há uma discordância, e esse momento é o milênio. Nós vamos deixar para tratar o milênio um pouco mais para frente, porque ele vai exigir de nós uma análise muito mais sucinta. Nossa aula de hoje se detém exatamente nessa explicação, nesse entendimento da doutrina da escatologia. O termo doutrina diz respeito a ensinamentos. Então, quando nós falamos das doutrinas bíblicas, nós estamos falando dos ensinamentos que aprendemos a partir da Bíblia. Bem, sabemos que a volta do Senhor Jesus, ela é prometida, ok? Alguns textos das Escrituras podem ser citados como mostrando claramente a promessa do Senhor Jesus em voltar para buscar a sua igreja. Como nós podemos ver em Mateus 24, no verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele também disse em João 14:3, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus falou muitas vezes sobre a sua volta e sobre a realidade da sua volta. Então o Senhor Jesus voltará. Inclusive, esse era o cumprimento dos irmãos primitivos, segundo alguns historiadores. O cumprimento dos cristãos primitivos não era, como pensam muitos, a paz do Senhor, mas era uma palavra que remetia à esperança da volta do Senhor. Então vamos entender a volta do Senhor quais são os aspectos básicos, os aspectos fundamentais de uma compreensão da volta do Senhor. Se nós pudéssemos parar para pensar assim, nos dê palavras para que possamos entender a volta do Senhor didaticamente. Então nós diríamos que a volta do Senhor será visível, a volta do Senhor será súbita, a volta do Senhor será pessoal e a volta do Senhor será corpórea. Precisamos compreender bem essas 4 palavras. A volta do Senhor acompanhará essas 4 verdades incluídas naquele advento da volta do Senhor Jesus, conhecido como parousia. A manifestação visível do Filho de Deus se dará seguindo essa sequência, essa necessidade da revelação apresentada por Jesus.